A palavra felicidade esconde uma grande ironia. A gente passa a vida correndo atrás dela como se fosse um lugar, uma linha de chegada. E se eu te dissesse que essa busca intensa pode ser, na verdade, uma prisão? Faz algum tempo que eu venho mergulhando em conhecimentos e perspectivas sobre a complexidade humana, especialmente sobre sentimentos e emoções que são difíceis de entender, de pensar, de sentir e de falar. Aqui em Gijón, na Espanha, onde eu moro, eu fui num workshop com a psicóloga Cecília Alonso Pinheira. E ela debateu sobre a felicidade de uma forma incrível, que eu nunca tinha parado para pensar. E mudou completamente. E o nome do workshop é o melhor: La Trampa de la Felicidad, ou seja, a armadilha da felicidade. O título desse workshop foi provocativo demais por si só, e eu espero que você fique até o final desse papo para refletir junto comigo sobre esse conceito maravilhoso e complexo. A Cecília trouxe no workshop que foi nos vendido, ensinado que felicidade tem o sinônimo de conquista, de prazer e de sucesso, e que esse é o nosso estado natural e constante. Só que é exatamente aí que mora a armadilha. Quando a gente entende que a felicidade é o nosso estado natural, a gente começa a lutar contra qualquer sentimento que não sejam esses. E ela complementou dizendo que quando a gente tenta controlar o incontrolável, que são as nossas próprias emoções, a gente engatilha sentimentos de ansiedade e estresse. Então, nesse papo, eu quero convidar você a sair dessa armadilha, desse conceito tão consolidado até, que foi vendido, para a gente pensar no que realmente importa, que são os nossos valores, a gente agir diariamente sobre os nossos valores. Para entender essa armadilha, a gente precisa voltar no tempo. A nossa mente não evoluiu para nos deixar felizes, ela evoluiu para garantir a nossa sobrevivência. Lá atrás, a prioridade era identificar perigo, prever ataque, garantir abrigo. Só que o problema é que a gente trouxe esse sistema de sobrevivência para o mundo moderno. Antigamente, o medo era um predador, da gente ser a caça. Hoje, o medo é ser rejeitado socialmente, é não ter o carro do ano, é a nossa comparação constante nas redes sociais. A psicóloga Cecília trouxe um dado interessante, que aproximadamente 90% das coisas que a gente imagina que vão acontecer, não acontecem. A gente passa o tempo adquirindo coisas, acumulando status e achando que isso garante felicidade. Mas a ciência diz o contrário, que essa satisfação, não é nem felicidade, a satisfação é super curta. E quando ela passa, a gente fica num vazio. A armadilha se torna ainda mais perigosa quando a gente abraça o pensamento de: se você não está feliz, existe algo errado dentro de você. Mais numa ideia de que a gente pode retirar com a mão o sentimento, esses sentimentos, como se fosse uma cirurgia. Só que esse tipo de pensamento leva a gente para uma guerra interna que a gente nunca vai conseguir vencer. Então você já deve estar se perguntando: Cadu, então qual é a saída? Se a felicidade como euforia constante é uma fantasia, o que sobra para mim? O que sobra para a gente? Bom, a resposta que encontrei por aqui e que ressoa muito com o que eu acredito se chama sentido. É viver uma vida alinhada com seus valores. Diferente da emoção, que é passageira, os valores são como uma bússola, como um norte. São eles que dão direção. Quando você age de acordo com quem você quer ser, seja sendo um pai presente, uma pessoa de liderança ética, ou alguém que cuida da saúde com prioridade, você sente uma satisfação profunda, mesmo que o dia esteja difícil. Eu sei que falar sobre valores pode parecer muito abstrato. Muita gente me procura dizendo que não sabe quais são os seus e como, menos ainda, transformar isso em ações práticas no dia a dia e no trabalho. Foi pensando em ajudar essa navegação, de sair do piloto automático para alinhar a rota da vida de acordo com seus valores,
que eu criei a minha mentoria. A mentoria não é sobre te dar respostas prontas, mas é um trabalho colaborativo, onde a gente vai construir juntos essa clareza, para que as suas decisões tenham congruência com a vida que você deseja. Se você busca esse olhar estratégico, externo, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você saiba mais sobre esse programa. E óbvio que eu não queria deixar isso só na teoria. Então eu convidei 3 pessoas queridas, super interessantes, para compartilhar o que é felicidade genuína para elas. Vamos lá. Eu conversei com a Sussu, com a Fá Nakashima e o Gustavo Gontijo. E é incrível como, sem combinarem, eles derrubaram a ideia da felicidade como um grande evento. E colocaram na felicidade como uma construção e presença. A Sussu, por exemplo, tem uma rotina caótica como médica. Para ela, a felicidade não é uma viagem para as Maldivas. É a retomada da calma e do tempo através de rituais. Vamos ouvi-la. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Sussu. Acho que a primeira coisa é acordar com calma. Eu tenho uma rotina meio doida de fazer plantão noturno, fazer plantão de fim de semana. Eu trabalho como médica numa emergência, então ter um dia de semana para tomar café com calma realmente se tornou um dos momentos mais especiais da minha rotina. Eu faço um pouco de questão de ritualizar o meu café da manhã, então eu sempre começo fazendo alguma bebidinha de um jeito um pouquinho mais trabalhado. Então, tipo, ao invés de tomar um chá de saquinho, eu faço um chá na infusão, passo um café filtrado ou tomo um mate. O mate, acho que é minha bebida preferida, envolve todo um ritual. E acho que o que eu mais gosto é também ter que continuar alimentando o mate enquanto você toma aquela bebida. Então, é um processo que acaba durando, assim, horas, né? Você fica horas ali bebendo mate e se relacionando com ele, e, enfim. Acho que a segunda coisa é receber minha caixa de flores. Eu tenho uma subscription de flores. Eu fico muito feliz quando eu chego em casa e vejo que tem flores para eu abrir. Eu gosto muito desse ritual de, enfim, abrir a caixa, descobrir que flores que chegaram, pensar em como que eu vou fazer o arranjo. E também gosto muito depois de acompanhar esse processo das flores desabrochando, perceber como que elas se relacionam com o ambiente, tanto o cheiro que elas geram no ambiente. Perceberam? Ela fala em ritualizar, que é exatamente o oposto de viver a vida com pressa. A ciência diz que a felicidade tem a ver com instalar hábitos e, ao mesmo tempo, ter a consciência da necessidade desses hábitos, da prática desses hábitos. A Sussu faz isso quando vê uma flor desabrochar ou pinta um livro de colorir para se afastar do perfeccionismo. Já o Gontijo trouxe uma visão que conversa perfeitamente com a ideia de valores. Ele disse algo muito, muito interessante. Ele não busca a felicidade. Eu trabalho num esquema home office, vivo com meus filhos, né? Então, meu mundo hoje ele tá bem reduzido, né, em termos geográficos, mas eu acho que tem muita coisa boa que acontece aqui nesse dia a dia. E eu refleti muito e pensei também que eu não fico buscando a felicidade, sabe? Eu não acordo e fico esperando por grandes eventos, grandes momentos. O que eu busco, na verdade, é calma, paz, disciplina, saúde. E eu acho que a felicidade é o que sobra disso tudo, é o que vem junto dessa busca. Tudo começa, acho que quando eu acordo, quando eu sei que eu fiz uma boa escolha na noite anterior, dormi cedo e acordo com disposição. Então eu posso preparar um café da manhã gostoso, enquanto às vezes eu escuto uma música, preencha aí a cozinha e ouço meus filhos pelo ambiente, se arrumando para a escola, levantando. Acho que tem algo de sagrado aí. A felicidade é o que sobra. Eu achei isso maravilhoso. Isso é viver pelos valores. O Gontijo é pai de 2 filhos e para ele felicidade ele encontra prazer na disciplina, no dever cumprido, na conexão com a família. Ele não está esperando o fim de semana para ter felicidade. Ele está vivendo o agora com propósito. E a Fá Nakashima trouxe a perspectiva da maturidade.
como a visão muda com o tempo. Eu me conectei demais com essa perspectiva, especialmente agora que eu completei recentemente 40 anos. Vamos escutar o que ela tem para dizer. Bom, se eu for pensar assim, felicidade, o meu conceito de felicidade, ele foi mudando com o tempo, com o meu amadurecimento, com o meu autoconhecimento, né? Então, se eu for pensar 15 anos atrás, né? Esse ano eu faço 47, eu tinha um conceito diferente de felicidade. Eu achava até que a felicidade viria de coisas maiores, grandiosas, que a gente considera grandioso, né? Pelo menos considerava, vamos dizer assim. E que ela era meio que inatingível, assim, sabe? Seria muito difícil consegui-la. O passar dos anos e com tudo que a gente vive, isso vai mudando, né? Que eu fiz um movimento para isso acontecer, um esforço, e ele ainda acontece diariamente. Então, hoje eu vejo felicidade assim, né? Nas pequenas coisas mesmo. Eu costumo valorizar o nascer do dia, eu costumo valorizar um abraço de um amigo, sabe? É o que me traz aquele calorzinho, aquele conforto que a gente chama de felicidade. A Fá toca num ponto crucial que a Cecília, psicóloga, também abordou: as relações sociais sólidas. A felicidade está no relacional, na troca e, importante, no momento, entendendo que o momento passa, que o momento é instável e que aceitar essa oscilação é saúde mental. Se a gente para de gastar tempo e energia tentando parecer feliz para os outros, ou melhor, tentando se sentir feliz o tempo todo, sobra energia para construir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida onde a tristeza cabe, onde o cansaço se encaixa, mas o sentido sempre prevalece. Bom, então o que a psicologia da doutora Cecília e os 3 relatos nos ensinaram hoje sobre felicidade? 1. A felicidade não é um lugar, não é um destino, não é uma chegada. A ciência fala que para ter uma vida contente é importante a gente tomar as decisões pequenas no dia a dia e construir bons hábitos. 2. Controlar a nossa emoção gera sofrimento. A gente tentar controlar o nosso mundo interno já é uma guerra perdida, a gente não tem controle sobre isso. 3. Uma vida boa se constrói através da prática dos nossos valores, como, por exemplo, saúde, autoconsciência, criatividade, autoconhecimento e gratidão. A ideia dela trampa dela felicidade, da psicóloga Cecília, a armadilha da felicidade, me trouxe um novo brilho sobre esse tema tão complexo que é a felicidade. Ver Gustavo Gontijo, Fá Nakashima e Sussu intuitivamente vivendo os seus valores, o que tem significado para eles, me dá muita esperança. Não caia na armadilha de acreditar que se você está triste, o problema é com você. Isso faz parte e isso vai passar. Busque os seus valores, busque praticá-los para que você viva uma vida com sentido e clareza. Bom, se esse papo fez sentido para você e você quiser compartilhar com alguém que também possa beneficiar, por favor, deixe um comentário. Vou deixar uma pergunta aqui e eu gostaria muito que você me dissesse qual é a primeira coisa que você vai fazer para viver os seus valores. E se você quiser se aprofundar, trabalhar junto comigo, para buscar mais clareza e ter uma vida mais congruente aos seus valores, o link está aqui na descrição da mentoria. Eu sou o Kadu Nakashima e esse foi mais um Papo Possível. Tamo junto. Paz.